E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Estou aqui para dar aquela velha e boa ajudinha, onde iremos resolver esse problema que diz o seguinte: em um recipiente com paredes adiabáticas, de capacidade térmica desprezível, contendo 120 gramas de água a 50 graus Celsius, colocam-se 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius. O calor específico da água vale 1 e o calor de fusão do gelo vale 80. No equilíbrio térmico, o recipiente possuirá. Tá? Então tem as alternativas, mas de cara já dá para perceber que aqui é uma questão típica da conservação da energia, onde iremos usar os conceitos da calorimetria para poder resolver. Mas antes de resolver, vamos dar aquela velha revisada para ficar uma resolução bem mais clara. Então vamos lá. Falei, é uma questão que vai necessitar dos conceitos de calorimetria. Então, é essencial que a gente, no mínimo, saiba aí alguns conceitos, começando aqui por calor. Então, quando fala-se em calor, nós temos uma ideia de fluxo, tá? Onde esse fluxo ocorre naturalmente do meio de maior temperatura para o meio de Menor. temperatura. Então, sendo assim, nós podemos conceituar o calor como sendo a energia térmica em trânsito, tá? Existem dois tipos de calor, onde vamos destacar aqui o calor sensível. Esse calor sensível ele é responsável por promover variação na temperatura. Tá? E existe também o calor latente, onde esse calor latente ele já promove mudança de estado. Para calcular o calor sensível, basta multiplicar a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, enquanto o calor latente basta multiplicar a massa vezes o calor latente de mudança de estado, certo? Então, voltando à questão, a gente percebe que é uma situação que vai haver troca de calor entre essa massa de água, tá? E o gelo. Como a troca de calor vai envolver apenas a massa de água e o gelo, pelo fato da capacidade térmica desse recipiente ser desprezível, então a gente vai usar a situação de um sistema isolado. E o que seria um sistema isolado? O sistema isolado é aquele sistema que a troca de calor vai ser apenas entre os corpos. Então, levando aqui em consideração o corpo A e o corpo B, onde esse corpo A tem maior temperatura que B, e a gente já sabe que o fluxo vai ocorrer desse meio de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, é possível afirmar que essa quantidade de calor que o corpo A perde, tá, vai ser igual à quantidade de calor que o corpo B recebe. Então, é possível dizer que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B é igual a zero. E a gente vai usar justamente isso para resolver essa questão. Então, agora vamos para a resolução. Tá? Então, eu vou destacar aqui alguns valores, começando pela massa da água, que vale 120 gramas. Tá? E essa massa da água, vamos chamar ela aqui de M1. Então, M1 vale 120 gramas. Inicialmente, essa massa ela está a uma temperatura de 50 graus, tá? E essa temperatura eu irei chamar ela de T1, então T1 vale 50 graus. E o calor específico da água, a questão fornece valendo 1. Então, esse calor específico a gente vai colocar aqui 1 caloria por grama graus Celsius, tá? Eu fiz uma ilustração que vai facilitar compreender toda essa troca de calor entre a massa de gelo e a massa de água. Nesse primeiro recipiente, nós temos a massa de gelo, que já sabemos que está a uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? Como a capacidade térmica do recipiente é desprezível, nesse primeiro momento não tem troca de calor entre o gelo e o recipiente. Vai ser adicionado uma massa de água ao recipiente e essa massa de água encontra-se a 50 graus Celsius. Tá? Nesse exato momento que é adicionado, lembre que o gelo está a 0 graus Celsius. Então significa dizer que o calor da massa de água vai ser transferido para a massa de gelo. E no final do processo nós vamos ter que o gelo derreteu e no recipiente vai
ter uma massa, que eu vou chamar de massa total, que é dado pela soma da massa da água adicionada com a massa proveniente do derretimento do gelo, tá? Todo esse calor trocado, nós sabemos que a soma dele tem que ser igual a zero. Dessa forma, o calor fornecido pela água, que eu estou chamando de Q1, mais o calor necessário para fazer com que o gelo saia do estado sólido para o estado líquido, que eu vou chamar de Q2, mais o calor necessário para fazer com que a água proveniente do derretimento do gelo, que eu vou chamar de Q3, tenha essa temperatura elevada, tudo isso vai ser igual a zero. Então, a partir de agora, a gente vai calcular separadamente, certo? Vamos calcular aqui separadamente o valor de cada quantidade de calor dessa, começando por Q1, que é o calor fornecido pela água. Esse calor fornecido pela água é aquele calor que vai fazer com que a água tenha uma mudança na sua temperatura. Então a gente sabe que o calor responsável por essa variação de temperatura é o calor sensível, que vai ser calculado por meio da massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, certo? A massa da água nós vimos que vale 120, o calor específico vale 1, e a variação da temperatura vai ser a temperatura final, que seria a temperatura da mistura das águas, que eu vou chamar de TF. Para facilitar a montagem da equação, eu vou chamar isso aqui simplesmente de x, tá? Então, TF vai ser igual a x. Ou seja, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Sendo assim, vai ficar x menos 50, tá? Então, Q1 vale 120 vezes x, que dá 120x, menos 120 vezes 50, que vale 6.000, certo? Então, já temos aí o valor para Q1. Já Q2, conforme eu mencionei anteriormente, é o calor necessário para fazer com que o gelo saia do estado sólido e vá para o estado líquido. Eu vou chamar aqui de calor de fusão, tá? Então, esse calor de fusão, conforme foi visto, ele pode ser determinado por meio da massa vezes o calor latente de fusão, tá? A massa do gelo, nós temos aqui que vale 36, e esse calor latente de fusão vale 80. Então, Q2 vai ser 36 vezes 80. 36 vezes 80 vai dar 2.880, certo? Então, dessa forma, já temos o valor de Q2. Já Q3 é aquele calor que vai fazer com que a água do gelo tenha sua temperatura elevada até uma temperatura X, tá? Então, vou chamar aqui de calor absorvido pela água do gelo. Absorvido pela água do gelo. Certo? Esse calor vai fazer com que a água proveniente do gelo tenha sua temperatura aumentada. Então a gente vai usar novamente o calor sensível, só que agora com a massa do gelo vezes o calor específico da água, porque trata-se de água, certo? E a variação da temperatura é aquela variação que vai de 0 até x. Então vai ficar x menos 0. Certo? Substituindo os valores, nós vamos ter que Q3 vai ser igual a 36, que é a massa do gelo, o calor específico da água, que vale 1, e aqui eu vou colocar simplesmente x, tá? Então, Q3 vale 36x, certo? Então, já que temos o valor de Q1, Q2 e Q3,
nós iremos somar tudo isso e igualar a zero, tá? Então, vamos ter Q1 sendo 120x menos 6.000, Q2 sendo 2.880 e Q3 sendo 36x. Tudo isso vai ser igual a zero. 120x mais 36x vale 156x. Menos 6.000 mais 2.880 dá menos 3.120. Isso aqui é igual a zero. Esse menos 3.120 eu vou passar para o segundo membro, ele vai positivo, então vai ficar 156x igual a 3.120. Então, x é simplesmente 3.120 sobre 156. 3.120 dividido por 156, a resposta vale 20, tá? Então, como a gente está calculando a temperatura, isso aqui vai ser 20 graus Celsius, certo? Então, temperatura final, a gente agora sabe que vale 20 graus Celsius. Essa massa total, conforme eu falei anteriormente, vai ser a massa da água adicionada mais a massa da água proveniente do derretimento, então vai ficar 120 mais 36, e a massa total vale 156 gramas, tá? Então, a massa total também já temos o valor. E esses valores a gente encontra na alternativa B, né? A massa da água vale 156 e a temperatura final vale 20. Então, a alternativa correta, letra B. Então, agradeço aí por terem ficado até esse final do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha. Então, até a próxima velha e boa dica.